Karina é advogada, é administradora e é palestrante espírita. Então, tá aí, Karina. Nossa, bom rever vocês. Deixa eu passar por lado de cá. Eu sei que todo mundo tá fugindo do frio, né? Mas como eu vou ficar aqui, ó, malhando por vocês, eu vou ficar embaixo do ar, então. Bem, primeiro eu queria agradecer por todos vocês estarem aqui hoje, tá? Para eu poder matar a minha saudade. Até porque quando eu estava elaborando a palestra, eu confesso que eu desenvolvi uma palestra de 1h30 para falar meia hora de cada tema. Então, vamos sair daqui, umas 10h30, não é isso? Não? Não. Para vocês verem como é bom a gente desenvolver a espiritualidade. Eu não sou médium ostensivo, mas hoje eu tenho um bom relacionamento com meu anjo guardião. E ele soprou: Karina, checa direitinho, é palestra ou é evangelho? Aí eu fui correndo no Facebook para olhar o quadro de palestras da gente e verificar que realmente a nossa palestra hoje é de 1 hora de duração. Bem, aí vocês estão salvos. Falando de relacionamento com o nosso querido anjo guardião, eu espero que vocês se atentem para isso. Olha quantas coisas a gente pode evitar e quantas coisas boas a gente pode também acrescentar em nossas vidas se a gente souber ouvir o anjo bom que está conosco. E falando de relacionamentos, essa é a forma que Deus providenciou para que nós nos desenvolvamos aqui na Terra. Relações. Se não fosse assim, eu costumo dar o exemplo. O universo é imenso, é infinito, não falta planeta para a gente reencarnar. Então botava um em cada planeta e estava tudo bem. Não precisava trocar ideia com ninguém. Mas não é assim que Deus quer. E dessa forma, nós constituímos nesses relacionamentos, inclusive núcleos, como a família. E muitos estão aqui, reencarnaram em núcleos que eles não estão satisfeitos. Outros, graças a Deus, estão muito satisfeitos. Mas tem uns que viram assim: mas parece que eu vim na família errada. Não. Como já dizia Emmanuel para Chico, a reencarnação não erra de endereço. Todos nós temos um planejamento. Estamos no momento certo, com as pessoas certas para a gente evoluir. Mas aquela pessoa me tira do sério, tem hora que eu quero matar ela. É justamente para trabalhar a sua paciência, a sua tolerância e, inclusive, a sua raiva, a sua angústia. É como se nós fôssemos aquela pedra, o diamante bruto, e essas pessoas, elas vêm para que nós sejamos lapidados. Então, o que é o casamento? Quando a gente fala em casamento hoje em dia, ainda aqueles antigos da minha época, né? Vem comigo, muita gente da minha época que eu estou vendo aqui, a gente pensa logo em casar na igreja, vestido de noiva para as mulheres, aquele vestidão lindo, né? Todo bordado, cheio de frufrufru. Os homens já pensando na despesa dos bufês, ai meu Deus, os gastos, convites, etc. Mas não estamos aqui falando de festividade e nem muito menos de um contrato específico. Estamos falando de compromisso. Nos dias atuais, quando foi lançado o Livro dos Espíritos? 1857. Então vamos encontrar na codificação as ideias sobre a instituição do casamento àquela época. Quando nos remetemos aos evangelhos, Mateus, por exemplo, que é muito famoso, o que Deus uniu, o homem não pode separar, não é isso?
ele faz uma menção ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele traz a mensagem que nós devemos nos unir, de maneira que não podemos desfazer esse vínculo com a pessoa, a não ser que essa pessoa nos traia, que é o adultério. Era a única forma que era permitido no Antigo Testamento que a gente conseguisse desfazer o compromisso. Olha o compromisso. Então hoje, o que é que ocorre? Muitas pessoas não estão casando efetivamente, ou seja, procurar um juiz de paz, fazer os proclamas, fazer o contrato do casamento legalmente. Não, muitas estão, inclusive, indo aos cartórios, constituir uma união estável, deixar registrado, e outras simplesmente só estão convivendo, estão fazendo nada, né? Só convivendo, que é o mais importante. Mas não vamos ter papel, não vamos ter aliança, né? Não vamos ter vestido de branco, porque inclusive esse tabu de vestir branco, né? As igrejas não proíbem nem outras cores. Outro dia eu peguei uma cena de uma novela aí, que eu não assisto novela, mas aqueles intervalos da vida, a menina forçada a casar por chantagem com um ex-noivo que já tinha tido um perrengue aí. Ele chantageia ela e ela tem que casar com ele, se sente na obrigação de casar, e ela entra na igreja vestida de preto. Uau! Aí muita gente, poxa, que absurdo! Então, pode qualquer cor, pode vermelho, pode preto, amarelo, florido, pode qualquer coisa. Não existe nenhuma regra dizendo que a mulher tem que casar de branco. Mas existe algo entre nós que fica sedimentado, que a gente chama de costume. Tudo que a gente faz na sociedade de forma reiterada, nós criamos um costume. E o que é que tem ocorrido hoje em dia? Com a facilidade de nós desfazermos essas uniões, que antigamente era complicadíssimo a gente desfazer o vínculo de um casamento. Hoje em dia, divorciar, basta que um não queira ficar junto, o outro não é obrigado. É o que a gente chama no direito de direito potestativo. O outro pode espernear à vontade, tem um direito esperneane, ele fica lá esperneando bastante. Mas se o outro não quer mais manter a união, vamos desfazer. Então, baseado no que o casamento é uma convivência entre duas pessoas, eu prefiro falar pessoas porque hoje nós temos a união homoafetiva. Ah, mas o espiritismo ele é contra a união homoafetiva? Não, o espiritismo não é contra nada. Nada. Graças a Deus. Ele é bem democrático. Claro que tudo que nós fazemos aqui, enquanto encarnados, inclusive desencarnados também, vamos responder à lei divina. Aí não vamos discutir aqui a homossexualidade, se é algo certo, se é errado, porque não existe errado para Deus. Já começa por aí. Existe a necessidade do espírito passar pelas suas experiências. Sempre estaremos aprendendo. Sempre. Qualquer experiência que estejamos vivendo. Então, se uma pessoa sente amor por outra de outro sexo, muitas vezes a gente fala que no espiritismo o que vale é a intenção. Imagine o amor. Se as pessoas estão unidas pelo vínculo do sentimento do amor, a gente não pode dizer que é errado. Pelo contrário. Eu falo porque eu trabalho na área de família. Como minha colega acabou de falar ali, eu sou advogada e todos os dias eu mexo com isso. Divórcio, união estável, na verdade são uniões instáveis, porque chegam para mim já para desfazer a união. Então, não são tão estáveis assim, né? Senão elas perdurariam.
E isso nós temos várias implicações, várias repercussões. Porque é muito egoísta eu pensar somente no que eu sinto em relação a outra pessoa. E muitas vezes a gente quer ler a mente do outro, o coração do outro, e mede o quanto o outro gosta da gente pelo que a gente sente pelo outro. Vamos traduzir? Quantas vezes a gente ouve: ah, você não me ama. Aí a pessoa estranha: como assim eu não te amo? Você não faz isso, não me leva para não sei aonde, não fala assim, não fala assado. A pessoa ama da forma que ela sabe amar. Esses dias eu estava conversando com um colega no trabalho e ele, desabafando comigo, falou: Kari, eu estou num relacionamento de união estável há 10 anos e está complicadíssimo agora. Estou pensando até em dissolver essa união. Aí eu olhei: por quê? Eu não sinto mais a mesma atração pela minha companheira. Aí eu: sim, risca isso, porque isso não é motivo. Aí ele: como que não é motivo? Eu: gente, quando que eu vou sentir atração por um mesmo ser humano de forma sexual depois de 10 anos ser igual? Só se eu for um espírito estranho ao que acontece aqui na Terra, né? Aí eu cheguei: olha, você não é o mesmo homem de 10 anos atrás e nem ela é a mesma mulher de 10 anos atrás. Como que você quer que o sentimento seja o mesmo? Tudo muda. As pessoas criam vínculos porque elas fazem planos. Quais são os planos que vocês estão fazendo? Aí ele parou, pensou: ah, não, mas ela não me estimula. Ela não tem que te estimular, ela tem que lhe apoiar. Assim como você é a ela. Você não tem que dizer para ela o que ela tem que fazer na vida profissional, na vida de estudante. Não. Você pode até aconselhar, mas o que ela resolver, você tem que apoiar. E isso você pode até chamar de estímulo. Mas não é porque você se sente estagnado que ela vai dizer: ah, agora você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu vou arranjar um cargo não sei aonde. Não. Porque esse tipo de estímulo nós chamamos de motivação e é individual. Então nós não podemos jogar essa responsabilidade para o outro, e a gente faz muito isso na convivência. As nossas insatisfações, a gente acha muito mais fácil culpar o outro do que buscar os nossos equívocos, onde que nós estamos falhando conosco. É aquela questão 919 de O Livro dos Espíritos, o autoconhecimento. Eu adoro aquela questão, é imensa, são várias folhas. Aí eu falo: leia, pratique. A pessoa começa a ler, no meio da primeira página já desiste de ler o resto. É lindo, é maravilhoso. Mas vá praticar todos os dias uma meditação. A pessoa não quer ter disciplina, não tem compromisso consigo. Então fica difícil manter um compromisso com o outro. Esse compromisso, ele tem que ser baseado em vários valores. O que é que diz o Livro dos Espíritos? Lá, quando a gente estuda uma das leis morais muito importante, a lei de reprodução, nós vamos saber a respeito das uniões. E Kardec pergunta aos espíritos se a união permanente de dois seres seria contrária à lei natural. Dois espíritos que têm afinidades e costumam se unir constantemente. O que será? Será que é contra a lei natural? Eles dizem que não. Óbvio que não. Se os espíritos, eles têm simpatia, afinidade e conseguem manter várias reencarnações, reencarnando várias vezes, em compromissos que alavancam a evolução de ambos
e de vários, porque a gente não evolui sozinho. As nossas experiências têm repercussão em todos que convivem conosco. Então, a união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Esse sacrifício de manter o vínculo, buscar o lado positivo do outro ser, esse exercício é exatamente o evangelho que Jesus nos traz. Amar o próximo como a si mesmo. A caridade, como entendia Jesus, benevolência para com todos. Ser bom, porque é a sua natureza, você está desenvolvendo isso. E não porque um me fez algo de bom, eu vou ser boa. O outro que me fez algo de ruim, esse não me merece. Benevolente para com todos. Indulgente com as imperfeições alheias. Ou seja, tolerante com os equívocos alheios, a forma que o outro, muitas vezes, inclusive o outro não está nem errado, mas só o fato de não pensar da nossa forma, a gente já acha que é um equivocado. Isso é o que? Tolerar as nossas diferenças. E perdoar as ofensas. O perdão das ofensas. Que a gente sempre estuda no Espiritismo, baseado no Evangelho. Perdoar quantas vezes? Perguntaram a Jesus, 77, né? 70 vezes 7? Não. Quando uma senhora procurou Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, Chico, eu não aguento mais meu marido, esse negócio de ficar perdoando ele, olha, eu já perdoo ele mais de 400 vezes, não aguento mais, não é a cota que a gente tem que perdoar, Chico? Aí Chico, mano, tá aqui dizendo que é para você perdoar 70 vezes 7 vezes a mesma ofensa. A mesma ofensa. Então, é perdoar infinitamente. Interessante que quando você entende que o que a pessoa faz não é para te ofender, e sim porque ela está sendo ela, você começa a ficar mais tranquilo em relação às atitudes alheias. Então já é um progresso na humanidade essa união, porque essa união existe propósito por trás dela. A gente não se une somente pelas paixões, porque a gente vê aí muita gente, né? Eu me apaixonei por fulano. A paixão é um despertamento e ela tem tempo limitado, porque ela nos dá o start para iniciarmos o desenvolvimento de sentimentos, de valores. Se a pessoa quer constantemente viver naquela paixão desenfreada, isso é um desequilíbrio emocional. A abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade, à vida dos animais, porque a monogamia é um sinal indicativo do progresso da civilização. E realmente nós vemos indivíduos aí agindo praticamente como animais. E a mídia nos traz isso de forma tão natural que a gente acha normal. Na mesma novela da Minha Casou com Preto, tem uma que tem um cabelo quase branquinho, um amarelinho claro, que é responsável por coisa de internet. Dava em cima tanto de um rapaz que o rapaz não queria nada com ela. Na hora que ele dá uma chance para ficar com ela, ela começa a trair com o outro. Então, cadê a seriedade das relações, dos vínculos? Cadê o sentimento que ela falava que nutria tanto pelo outro? Quando a gente ama alguém, a gente não traz, gente. E é isso que o Evangelho traz. É isso que, inclusive, já era ensinado desde o tempo de Moisés. Por quê? A lei civil na época, também com base na lei divina, nos 10 mandamentos, permitia a separação, o divórcio que nós chamamos, a separação do casal, por motivo de adultério, por motivo de traição.
Porque a partir do momento que trai-se, não pode ser um amor abençoado. Porque o que Deus uniu, o homem não quer separar. É da vontade dele, da natureza, não querer separar, se é um amor abençoado. E acrescentam lá na questão 701, que na poligamia nada mais há que sensualidade. Nós temos aí culturas em que o homem pode ter mais de uma esposa, né? Tantas, inclusive, ele possa sustentar, pelo menos tem esse critério, que eu acho muito importante. Porque senão, né, cada um aqui no Brasil, cada um ia querer ter umas 50 assim, né? O casamento representa um alto estágio de evolução do ser, quando se reveste de respeito, consideração pelo companheiro, firmando-se na fidelidade. Então, essa já é uma grande missão no casamento, um grande desafio para o espírito. Porque não faltam são momentos que estamos fragilizados. E todas as vezes que estamos fragilizados, podemos estar abertos a influenciações, inclusive de encarnados. E isso acontece demais. Quando você, naquele momento que você mais está perturbado, alguém vem te dar uma palavra amiga e de repente você olha para essa pessoa e vira assim: uai, estou com a pessoa errada, essa daqui é a melhor. E não é assim. Não é assim. Por quê? Para chegarmos ao casamento, à união, né, definitiva desses seres, no sentido definitivo de vamos juntar as escovas de dente. Para fazermos isso, temos algumas etapas. E uma delas é o namoro. A gente começa a namorar, né? Iniciozinho da paixão, tudo é lindo, maravilhoso. E o que é que acontece? Estamos com nossa química toda mexida em relação ao que estamos vivenciando. Não estamos convivendo, não sabemos. Nós conhecemos a pessoa, o que ela se mostra para a gente no tempo que está conosco. Então, muitas vezes a gente não sabe como é a pessoa na intimidade familiar. Eu já passei muito por isso. A pessoa chega, toda gentil, aqueles inclusive que abrem a porta do carro e a gente se acha, uau, recebe flores, não se atrasa. Esse é o melhor critério que eu tenho. Não se atrasa, para mim, ó, já é 100 pontos. Porque, né, a gente se arruma, fica tudo bonitinha lá, a gente já se arruma com antecedência, porque a gente tem fama de levar 3 horas se arrumando, né? Fica pronto. E a criatura, 10 minutos, 20, 1 hora, e você lá, suando, a maquiagem já foi, etc, né? As mulheres sabem do que eu estou falando. Então, pontuação já é um bom critério. E o que é que ocorre? A gente não sabe como é a pessoa convivendo com a família. Às vezes, desrespeita os mais velhos, não tem paciência com as crianças. É uma pessoa grosseira, é uma pessoa descuidada. Às vezes é uma pessoa até sem higiene. Então, o que é que ocorre? Aquele encantamento eu estou apaixonada, eu estou amando, entre aspas, o que eu conheço da pessoa, ou seja, o que ela me revela até o momento. Quando eu vou conviver, isso tudo vem para a nossa intimidade também. Então você começa a participar de determinados hábitos da pessoa, percebe uns comportamentos estranhos, impacientes, porque tem uns que até umas pessoas que se acomodam, porque a partir do momento que tem um vínculo, acho que casou, então agora, né? Agora que juntou mesmo, então não precisa fazer mais nada, se descuida. Mas não, gente, eu costumo dizer que duas pessoas, quando se unem, elas dão a criação, elas geram uma nova pessoa. Então são 3. Eu, você e nós.
E isso exige cuidados. Então, respeito, consideração pelo companheiro e fidelidade. Além disso, naturalmente, que o casamento civil é um dever a ser cumprido pelos espíritas, porque nós temos a lei dos homens e a lei de Deus. A lei dos homens é justamente para regular a nossa convivência em sociedade, os limites, os direitos e deveres que nós temos uns para com os outros. Porque legitima a união perante as leis vigentes que asseguram ao homem e à mulher direitos e deveres. E eu passo por isso todos os dias. Os casos mais complicados são justamente aqueles que não tiveram cuidado de fazer um contrato, de ir no cartório, fazer uma união estável ou de celebrar um casamento. Por quê? Quando eu me uno a alguém, eu tenho um planejamento de criar um núcleo familiar, construir um patrimônio. A gente quer crescer, a gente quer agregar. Eu não estou falando aqui ainda dos espíritos altamente imperfeitos, que são aqueles que só querem prender a pessoa a si. Seria, no caso, o egoísmo, no caso concreto. A pessoa quer, porque existe, eu vejo isso no dia a dia. O outro, às vezes, não quer se desfazer do vínculo com a pessoa, porque a pessoa é minha. Eu já ouvi isso de um senhor, inclusive, virou para mim. Ela dizia que era minha, doutora. Agora tá aí, sendo de outro. Então, pelas palavras que chegam até mim, eu vou interpretando isso daí. Olha, é um possessivo, né? Ele olha a mulher de forma assim, mais um objeto do que uma pessoa. Então, quando a gente não tem esse cuidado de efetivar a união de forma com um documento, vamos dizer assim, um contrato, o que é que acontece? Essa união, ao se desfazer, ela vai ter uma série de repercussões. Repercussões patrimoniais. Se tem filho, quem vai ficar com a guarda, quem vai ajudar a sustentar e de quanto que vai ter que sustentar, onde que vai morar, se não vai. Isso tudo tem que resolver. Vai resolver como? Aí, mesmo que o outro esteja de acordo, a gente tem que documentar isso. Porque vai chegar um ponto que o mundo dá voltas e a realidade do outro se modifica e eu não tenho como cobrar o que a gente pactuou se não tiver registrado. Daí esse cuidado. E aí quando me chegam lá, os companheiros e companheiras que estão se desfazendo a união, a gente tem que agora certificar para o juiz que essas pessoas conviviam para poder a gente fazer a separação. E aí o processo demora. E isso desgasta demais. Muito, muito mesmo. Porque é aquela coisa que um investe tudo que ganhou no trabalho para comprar um patrimônio. A outra não estava trabalhando, mas em compensação engravidou e cuidou da criança e cuidava da casa enquanto estava sendo construída. Então entrou com toda a dedicação de tempo. E os dois têm direito ao meio a meio do patrimônio, nesse caso de união estável. Porque o regime que rege é a comunhão parcial de bens. Uma vez que estão juntos, o que nós estamos angariando de patrimônio, durante a união a gente vai ter que dividir. Meio a meio, metá. Ah, mas eu entrei com 500 mil e ela não fez nada, ela ficava aqui dentro o tempo inteiro, só com as crianças, não sei o quê. Metá. Então, é difícil a pessoa entender isso. Que nós temos a lei civil para garantir os nossos direitos, mas também ela nos traz o cumprimento de deveres. A obrigação solidária de você amparar o outro. Então, quais são as principais funções dessa união? O Espiritismo, ele nos traz a formação do lar,
Um núcleo familiar, quando eu estou unida a alguém, geralmente a gente planeja, né, ter os nossos filhos, ter um núcleo familiar. Formação, então, novos espíritos podem reencarnar nesse caso, a gente vai dar a oportunidade para espíritos afins de cada um ou então os nossos inimigos do passado reencarnarem. É bom ambas as coisas. Por quê? Se os afins reencarnam conosco, a gente fica todo encantado, lindo, maravilhoso. Quem não gosta de ter os espíritos, né, que têm afinidades no mundo espiritual reencarnando, nos ajudam bastante com as nossas propostas de provas e expiações aqui na Terra. Mas temos também resgates do passado, os vínculos anteriores, que nós ferimos determinadas pessoas e precisamos resgatar. Então, às vezes, vem para nós como filhos aquela pessoa que no passado eu matei. Então eu já tenho uma prova de não abortá-lo nessa reencarnação. Né? Então, tudo isso são experiências que vão ser possibilitadas devido à união. Núcleo familiar, a permuta afetiva. A proposta é: estamos juntos? Vamos fertilizar esse sentimento. Vamos crescer. Vamos amadurecer essa relação. E buscar sempre formas de evoluirmos juntos. Só que hoje em dia a gente está muito acomodado. Acontece isso demais. Ninguém quer trabalhar, gente. Daí uma das leis divinas, né, que nós temos lá, leis morais no Livro dos Espíritos, é a lei de trabalho. O espírito precisa trabalhar, a gente não vai se aposentar nunca espiritualmente. Então, o aprimoramento sexual também é um dos elementos mais efetivos no burilamento do instinto sexual. Por isso que uma relação de companheirismo de 10 anos não vai ter o mesmo ardor, o mesmo fogo. Por quê? Outros valores estão sendo desenvolvidos ao longo do tempo. E essa força sexual que nós chamamos, os psicólogos inclusive chamam de força criativa, ela vai sendo canalizada para outras coisas, realizações de outros planos que o casal faz. Ainda, em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual. Sempre fugidio, mesmo quando inspirados pelo amor. É ótimo ter prazer, mas é algo momentâneo. Inclusive, isso está muito ligado ao instinto rudimentar do ser. Quanto mais aprimorado o ser, ele vai transformando esse instinto em sentimento. Cada vez mais. Imagine, hoje, uma mãe ama o seu filho. Eu espero que sim, eu vejo muitas mães que não amam, mas vamos botar na regra geral, né? Porque mãe é mãe. A mãe ama seu filho, mas não ama o filho da outra. Que amor é esse? O amor egoísta. Porque é meu, saiu de mim. Ou da outra saiu dela, não tem nada a ver comigo. Então, o amor que nós temos que alcançar para chegar um dia ao patamar de Jesus é o amor universal. Por isso que a gente tem que treinar a benevolência para com todos, indulgência com imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Porque essa é a base para amarmos. O que segura a relação é a amizade. É a amizade que responde pelo intercâmbio emocional através do diálogo. Imagine, se o casal não tem diálogo, começa a degringolar a relação. Então, diálogo, interesse nas realizações do outro. Olha, que bom, pô, é isso mesmo.
E não, você está chegando tarde porque você inventou de fazer faculdade à noite. Não, gente. Filho, inclusive, tem um prato para você lá no micro-ondas, ó. Guardei um negócio gostoso para quando você chegasse da faculdade. E aí vai, esse cuidado, esse amparo, esse estímulo. Nesse sentido, de dizer, olha, tô com você nessa. Então, o interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora e na alegria de sentir-se útil e estimado. Gente, isso aqui é extremamente importante. Uma das coisas mais tristes que eu faço na minha profissão é me chegar às mãos um processo que eu olho, é um divórcio de uma pessoa que está casada há 50 anos. Eu fico pensando, como que esse indivíduo consegue conceber a vida sem um outro depois de meio século junto? E tem mais, a vida é aqui na Terra, nós passamos por fases. Vai chegar uma fase que um tem que estar amparando o outro. Então, esses casamentos são missão, prova ou expiação? O que é que vocês acham? Casar, se unir a outro, né? Esse compromisso é missão, prova ou expiação? Ai, ó, ganhou chocolate. Nós não sabemos qual a categoria que nós nos encontramos, porque pode ser qualquer um deles. A relação, encontro esse indivíduo aqui, tem duas formas de eu me aproximar de alguém. Uma é pela afinidade. A gente vira, tem pessoas que a gente vira assim, nossa, não sei de onde, mas nossa, parece que eu te conheço há séculos. E a outra é magnetismo. O magnetismo já é uma lei física nossa, que inclusive pode ser induzido por espíritos. Inimigos do passado podem fazer com que eu me direcione a gostar de alguém. Me relacione com uma pessoa induzida por meus obsessores. Porque querem que eu sofra, aquela pessoa vai me fazer sofrer. Ou então, o meu anjo guardião, que é dos bons, ele vai dizer, olha, não vai não, que esse daí é fria. Ele sempre me fala isso, por isso que eu estou solteira até hoje. Não vai não, esse é frio. Aí eu viro, Ave Maria Geliel, é sério? Ele, sério. Ele disse que vai arranjar um igual a Jesus para mim, imagina. Então, vamos ter paciência, né? Eu sou uma pessoa paciente. Então, não existe acaso, gente. Ninguém se acha sob o mesmo teto por mera casualidade. Tudo é oportunidade de aprendizado. Não importa se foi através de indução magnética e o magnetismo acabou me levando a me aproximar daquela pessoa, ou porque eu encontrei uma afinidade, né, nessa pessoa e me aproximei dela, e aí começa um relacionamento. Não importa, tudo é experiência, tudo é evolução. E isso tem que ser vivenciado diante das nossas necessidades evolutivas. Deus permite nas famílias encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo fim de servir de prova a uns e de avanço aos outros. Então tem uns que pensam equivocadamente que aqueles espíritos que a gente tem na família são espíritos que a gente vem reencarnando várias vezes, com certeza. Nem sempre. Nem sempre. Daí o sentimento que alguns têm de, nossa, eu não consigo me encaixar nesse núcleo. Mas vai ter. Porque a reencarnação não erra de endereço. E as relações extraconjugais? Já que a gente já falou aí como é importante a gente ter a união, a fidelidade, a amizade, tantos valores que a gente desenvolve nos relacionando com o outro, convivendo com o outro. O que dizer da infidelidade? Bem, a gente já sabe que isso desde a época de Moisés tem alguma coisa errada. Não é permitido. Vamos entender por quê? Divaldo Franco,
ele diz o seguinte: a relação extraconjugal, né, as relações extraconjugais são uma forma de promiscuidade e desrespeito. É sempre uma ofensa. Então, não me importa, os relacionamentos, cada qual tem a sua forma de se relacionar. Cada um, que nem nós temos a nossa individualidade, quando nós nos relacionamos e criamos a outra pessoa, que somos os nós, esse nós tem uma individualidade também. Então não existe um relacionamento igual ao outro. Ah, mas eu vejo minha irmã e meu cunhado vivem tão bem. Isso é deles. A história deles. Cada espírito precisa passar por essa experiência. Você precisa vivenciar a sua. O que é que você pode buscar que no seu relacionamento é válido? Ah, porque não aguento essa figura. Pare de ver os defeitos do outro. Faça uma lista do que tem de positivo nessa pessoa. Porque não é possível que um dia você se sentiu tão atraído, disposto a assumir um compromisso, a realizar planos, e agora tudo está indo por água abaixo. O que foi assim? Então, comece a valorizar os pontos positivos, para você pelo menos respirar com bons fluidos e analisar a situação com outros olhos. Porque com um olhar de angústia, de raiva, né, a gente não vai a lugar nenhum. Realmente as uniões são desfeitas por causa disso. E ainda ele diz, ouviste, o Evangelho reproduz, ouviste o que foi dito aos antigos, lá em Mateus, não adulterarás. Isso é Jesus nos falando, reproduzindo o que está no Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, a lição de Jesus, que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, se eu já desperto para cobiçar que alguém se relacione comigo e eu já tenho um companheiro ou uma companheira, o meu sentimento já não é aquele sentimento validado pela lei divina. Porque ele não poderia ser tão frágil ao ponto de eu começar a despertar para outra pessoa. Por isso que a gente novamente chama atenção. O adultério no Antigo Testamento era o que dava validade para você se separar. Isso tudo depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Nós temos o dever íntimo, né, de fazer as nossas escolhas, que caminho que nós vamos seguir. O aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Nós, quando estamos apaixonados, ficamos muitas vezes irracionais. E aí não conseguimos fazer boas escolhas. Então, o amor é racional, gente, não é emocional. O instinto que é emocional. De modo geral, quem é, na lei do destino, o marido faltoso? Quem acha que é? Olha os maridões aí. O marido faltoso é aquele que no passado nós estimulamos a mentir, estimulamos ele à crueldade. Então esse espírito vem agora unido a nós, né, num relacionamento, e de certa forma é o que nós chamamos de lei de causa e efeito. Tudo que eu planto um dia eu vou colher. Aí já vai ensejar daqui a pouco para o próximo tópico, que também é lesões afetivas. Eu sou responsável pelo que eu causo no outro. Não sou responsável somente pelo que eu faço em relação a mim. Que a gente fala, cada um segundo suas obras, né? Mas e a repercussão no outro? Emmanuel, lá em Leis de Amor, ele continua respondendo essas questões. E a esposa desequilibrada, quem é? É aquela mulher que certa feita relegamos a necessidade e a viciação. Isso é a resposta de um espírito bom, Emmanuel, guia de Chico Xavier.
compromisso conjugal. Qual a função essencial do lar e da família? A gente já sabe, esses vínculos existem por uma questão de crescermos, de evoluirmos. Nele encontramos os estímulos ao trabalho, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. É interessante, dores que nos corrigem. Dores que nos amadurecem. Sabe aquelas experiências que a gente às vezes sabe, pensa que vai morrer? Inclusive tem uns que pensam seriamente em suicídio. E quando passam, você está muito mais forte, não sabe, nem lembra mais direito aquelas sensações horrorosas que você passou no passado. Por quê? Porque agora você está fortalecido. Você não é mais aquela pessoa que passou por aquela experiência. Você já é uma pessoa muito melhor. Ainda, Emmanuel diz que o amor real, por manter as suas raízes no equilíbrio, se vai afirmando dia a dia por intermédio da convivência que vai se estreitando. Esse é o amor real. É o inverso do amor que nós estávamos falando aqui, fragilizado. Ah, não, vai perdendo tempero. Não. Vai sedimentando. O amor nascido de uma vivência progressiva e madura não tende a acabar-se, mas a ampliar-se, uma vez que os envolvidos passarão a conhecer vícios e virtudes de um e de outro, manias e costumes. E aí a gente vai ter que trabalhar essa tolerância, suportar ao outro. E muitas vezes a gente não está se suportando, e aí, claro, a gente não vai suportar o outro. Então, aquilo que me incomoda no outro, às vezes é algo que está incomodando a mim mesmo. E o outro é apenas o meu espelho. Joana de Cusa procurou Jesus. Nós temos inclusive a narrativa até de Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova. E ela fala: mestre, eu quero te seguir, eu tenho escutado, tudo que você fala me encanta, já estou vivenciando determinados valores que você nos ensina. Mas meu marido, que é intendente de Herodes, ou seja, um alto cargo na época em Cafarnaum, meu marido, ele não dá valor a nada disso, ao contrário, tem horas que está lá no templo em Jerusalém e tem horas que está adorando os deuses. Mestre, eu vou te seguir. E ele: nananina não. Joana, você ama o seu marido? Amo, mestre. Então vai e segue o evangelho no teu lar, na sua casa. Essa é a sua missão. Essa é a missão de todos nós. Não é buscar fora uma realização. Muitas vezes o que aprendemos de valioso lá é trazer para dentro de casa. Eu não realizava o evangelho no lar, passei a realizar o evangelho depois que me tornei espírita. Então eu trouxe algo do espiritismo para dentro do meu lar. Já levei isso para casa dos meus pais, não são espíritas, mas já levei para um outro núcleo, onde outras pessoas estão convivendo no dia a dia lá dentro. E ele fala para Joana: vai, filha, e ser fiel. Ser fiel não só ao seu marido, mas ser fiel à mensagem do evangelho no teu lar. E o divórcio, gente, já falei mais, né? Só vou dar uma pincelada aqui. No Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que eu posso trazer para a gente sedimentar na doutrina espírita? Na questão 697 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? A gente já viu isso. Está na lei dos homens ou na lei divina? Para Deus, o que Deus uniu, nada separa. Então os espíritos vão responder: o divórcio é uma lei humana, muito contrária da natureza. Porque quando nós, cada vez mais, formos espíritos mais evoluídos, a gente não vai precisar mais se divorciar. Porque os nossos vínculos serão vínculos sinceros. Vínculos com valores muito mais à frente do que hoje
os nossos sentidos podem nos trazer. Mas os homens podem modificar suas leis com o progresso. Só as da natureza são imutáveis. A lei divina, ela não muda. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, nós temos, não separeis o que Deus juntou. E Kardec, eu trouxe um trechinho do comentário dele. Ele diz que o divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já está separado de fato. Simples assim. Não é contrário à lei natural, pois só virá reformar o que os homens já fizeram. Na verdade, é uma necessidade, no nosso estágio evolutivo, ter o divórcio na nossa lei. E a repercussão nos filhos? Hoje eu quase não consigo chegar aqui a tempo para fazer a palestra, porque fiquei presa no trabalho. Uma mãe que surtou mesmo, que nem os seguranças seguravam ela, por causa de pensão alimentícia. E ela gritava, esperneava, se batia nos armários, em tudo. Meu filho está passando fome. Gente, eu que trabalho na Defensoria Pública, eu sei o que é isso. O meu cliente, ele vai até a Defensoria, muitas vezes não tem como pagar para voltar para casa. Como é que vai alimentar uma criança? É complicado, é muito complicado. E ela falava, eu descobri, ele está trabalhando. Meu Deus, ele está trabalhando e não paga nada para criança. Como é que a gente regula essas situações? Só com a lei humana, né? Porque, infelizmente, se o homem fosse evoluído moralmente, a gente não precisava de tanta burocracia, tantas leis para resolver esses problemas. Porque não teríamos esses problemas. Bastava, eu sei que é obrigação moral minha, ajudar meu filho a crescer saudável, feliz. Eu trouxe ele ao mundo, mas a falta de consciência de determinados espíritos ainda fazem a gente passar por essas situações. E por mais que nós busquemos uma ajuda na justiça, ela não tem uma rapidez efetiva. Alguém que já passou fome aqui sabe o que eu estou falando. Porque se a gente fica um dia sem comer, a gente já fica impaciente, mal-humorado, desanimado, chateado, etc. Vai passar 2 dias. Vai passar 2 dias. Né? Então, e isso não é só a repercussão em relação à pensão alimentícia que eu estou falando, não. Aí vem a discussão por guarda, sabe? E disputa-se, às vezes, um ser que você oportunizou trazer ao mundo como se fosse literalmente um objeto. Ele é meu, vai ficar comigo e vai ser meu objeto, inclusive, de pirraça em relação a você. E começa. Então, eu vejo isso no dia a dia, é muito desgastante. Claro que isso nos espíritas não acontece, ainda bem, né? Porque a gente já sabe, tudo isso que eu estou falando aqui, os espíritas conhecem e já estão empenhados na sua evolução moral, um compromisso uns com os outros. As opiniões importantes que nós podemos citar aqui, André Luiz, lá no livro Evolução em 2 Mundos, diz: quanto ao divórcio, somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves, no princípio da responsabilidade assumida em comum. Então, esses relacionamentos, existe um porquê de ser, né? Imprescindível que, antes da atitude definitiva para o divórcio, nós nos empenhemos com todas as forças para manter essa relação baseado em outros valores. Lembra? Amizade, respeito, fidelidade. Então, imprescindível que antes da atitude definitiva do divórcio,
tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto os filhos, que merecem que os pais se imponham em uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. E aí foi feita uma pesquisa, ano passado, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, com vários filhos de pais divorciados, e chegaram à conclusão que 87% preferia que seus pais continuassem juntos, mesmo sabendo que não gostavam mais um do outro. É uma realidade, infelizmente. O que é que acontece para uma criança? A criança não quer ver a família desunida. Ela não quer ver pai e mãe para cada lado. Ou mãe, ou pai. Não quer desfazer aquele núcleo. É a segurança dela. Ela se baseia nisso. Mas a gente sabe. Claro, os adultos, né? Que tem que exercer o livre-arbítrio. A criança não. Ela faz ainda o que a gente manda. Por isso que é criança, né, gente? Alô? Então, os adultos, eles vão priorizar, claro. Vamos separar antes que eu mate você. Não é não? Então, em determinadas situações, é melhor sim divorciar, é melhor desfazer a união. Ah, mas então, meu perrengue com essa pessoa, meu débito do passado, já está quitado? Não. Aí a pessoa vai vir na próxima encarnação, ou na outra, daqui a 10 encarnações, com algum outro vínculo com você. Filho, pai, tio, alguma coisa que faça com que determinadas experiências vocês resgatem determinadas situações pretéritas. Auxiliemos na Terra a compreensão do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual para que os lares formados atendam à missão a que se destinam. É o que André Luiz traz em Sol das Almas. E caminhando para o fim, né, que eu já vi o horário, lesões afetivas. As lesões afetivas são repercussões desses relacionamentos quando há o rompimento da relação. Por quê? Muitos relacionamentos são baseados, infelizmente, em valores equivocados. Ah, porque eu estou ferido, porque terminei meu relacionamento com fulana, então nada melhor do que arranjar um novo amor para esquecer o do passado. E aí você usa outra pessoa para aumentar a sua autoestima, para mostrar para os outros que você está com uma pessoa muito mais bonita que aquela aí. Tudo é equívoco. Sem sentimento. Toda relação que não é baseada no sentimento de amor, respeito, ela vai causar uma lesão afetiva em alguém. É um fator determinante de muitos desajustes comportamentais. A lesão afetiva constitui-se num distúrbio da emoção. Então as pessoas ficam com medo de se relacionar depois. Ou então, no rompimento, muitas ficam em depressão e tem que procurar psiquiatra para ajudar com químicos, né, fármacos, para dar um certo equilíbrio. Outras chegam até o suicídio, porque dizem que não sabe viver sem aquela pessoa. E, no entanto, muitas vezes só se acostumou com aquela relação, ou então está tão magoado que se sentiu usado, e por aí vai. Como devemos entender essa simpatia e antipatia? Emmanuel, no livro Consolador, fala sobre essa antipatia e simpatia que tem raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem de fluidos peculiares a cada um, quase sempre de modo geral, atestam a renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Eu vou passar rapidinho para a gente finalizar. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa,
deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. O que é isso, gente? Amar o vosso inimigo. Eu não posso amar somente. O desafio não é só amar aqueles, né, que eu simpatizo, que me fazem bem. O desafio é amar aqueles que eu tenho repulsa, que tem alguma coisa que me faz negar esse amor. E lá no Livro dos Espíritos, podem dois seres que se conheceram, estimaram-se, encontrar-se noutra existência e reconhecer-se? Pode, gente? Pode? Teve um namorado que fez isso comigo, que eu... Ah, meu Deus do céu, quase que eu me rebaixo umas 5 encarnações atrás. Ele terminou comigo. Aí quando ele arranjou a namorada, eu falei assim, mas menino, o que é que você viu nela? Eu reconheci. Ela foi uma mulher que eu já passei várias encarnações juntos, reencarnando muitas vezes juntos. Eu olhei assim, oh meu Deus, tá se achando Emmanuel com Lívia. Aí eu falei, E o que é que os Espíritos falam? Aí a gente procura o consolo, né? No Livro dos Espíritos. Reconhecer-se? Não. Reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro e, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Então, não tem como dizer, com certeza foi minha esposa na encarnação passada, nas pretéritas, não. Existe uma simpatia. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes que nós já sabemos, por isso que nós mergulhamos no esquecimento do passado nas encarnações. Depois de mortos, eles irão se reconhecer e saberão que tempo passaram juntos. A simpatia tem sempre, por princípio, um anterior conhecimento? Não. A gente já viu isso na outra questão. E esse comentário de Chico a um jornalista, ele diz assim, é atendendo aos vínculos do afeto que duas pessoas atraídas pela complementação magnética normalmente se unem na comunhão sexual. O que não pode haver é promiscuidade. Promiscuidade é o desequilíbrio das nossas emoções e principalmente da força sexual. Não se deve usar um corpo usado por outrem, gente. Assim como não se mora em duas casas concomitantemente. Conscientizemo-nos também que o problema de sedução irresponsável, egoística, é muito grave, de vez que contraímos séria dívida com a pessoa seduzida. Então, cada um segundo suas obras. O que nós plantamos, nós vamos colher. Eu vou passar essas opiniões de espíritos que são baseadas em livros e vamos finalizar aqui com o que Deepak Chopra nos traz. Seja qual for o relacionamento que você atraiu para dentro da sua vida, qualquer um, numa determinada época, ele foi aquilo de que você precisava naquele seu momento evolutivo. Então não existe relacionamento, foi um fracasso o relacionamento. Não foi, não. Foi o que a gente precisava naquele momento para crescer. Simples assim. Algumas pessoas ficaram aliviadas, né? Porque quando é um rompimento, divorcia, a gente procura culpado, a gente acha que foi uma empreitada fracassada. Não, tudo é válido para o nosso crescimento espiritual. Lembrando que aqueles que estão ao nosso lado, nós temos que evoluir onde e com quem Deus nos coloca. Parem sempre para pensar assim. Por que eu estou aqui, no trabalho, em casa, com essa pessoa? Por quê? Nós temos que evoluir com o que temos. E aí, com base em amadurecimento,
nós podemos galgar outros patamares com base no nosso planejamento. Ok? Tem perguntas aqui no final? Alguém quer perguntar? A primeira coisa que você faz é você caminhar sozinho. Com certeza. Bem, gente, o casamento, essa união que ela falou, a gente pode dizer que é uma união baseada em egoísmo, porque a pessoa quer manter um relacionamento por aparências, às vezes até por uma segurança, um conforto. Isso não é o sentimento que a gente está trabalhando aqui. A união por amor. Essa é a verdadeira união. Essa é a que Deus uniu, né? O resto são muitas vezes uniões que acabam se desfazendo por valores fúteis, né? Não só pela futilidade da pessoa, mas justamente porque nenhuma relação vai se sustentar há muito tempo com esse tipo de aparência, por comodidade. Aí você pode dizer assim, não, mas eles estão casados há 3 décadas. Não, eles não estão casados. Eles só estão morando no mesmo local. Estão associados. Porque existem muitas vezes pessoas que têm um relacionamento, depois de certo tempo, viram somente associados. Tudo bem que você tem uma questão material. Mas são 2 coisas que a gente pode destacar aí da experiência que ele está falando da pesquisa da Universidade de Yale, né? Que as crianças se sentem mais confortáveis, elas preferem que os pais, né? 86% dos entrevistados, dos pesquisados, porque é uma segurança para a criança. Entretanto, a criança não tem maturidade para entender um sentimento dos pais, né? Um relacionamento dos adultos. Porque a criança, por enquanto, ela ainda age muito por instinto de posse, né? Ela vai buscar ao seu redor coisas que lhe dê segurança. Mas não por amor. Não por amor. Porque o amor é algo que a gente desenvolve com a maturidade. Por isso que a gente ainda tem muitos adultos que não sabem amar, né? Outra coisa. Aí você fala assim, mas olha, essa pesquisa é importante. Até, eu me lembro que uma vez, eu era adolescente, meus pais pensaram em se divorciar. Chegaram a conversar sobre isso. E eu quando eu peguei a conversa deles, eu fiquei revoltada. Não, vocês não vão se divorciar, não sei o quê. Na época era separar, né? Vocês não vão se separar, etc e tal, pererê. Olha o medo da estrutura, né? Que a gente tem o lar se desfazer para uma criança. Mas hoje, claro, eu tenho outro tipo de visão. O que é que acontece? O que a gente pode manter é aquele relacionamento baseado em respeito. A convivência não vai ser cessada completamente, porque você me respeita, então você frequenta a minha casa, você vê os meninos, você brinca, você tem, inclusive, a consideração, olha o horário, em pegar as crianças no dia certo, no horário certo, entregar certo, olha que lindo, maravilhoso. Essa convivência saudável. Aí sim, as crianças vão tendo mais tranquilidade em aceitar essa separação dos pais. Mas eles sofrem muito. Quem tem pais aqui que, no caso, se divorciou, se separou quando eles eram crianças ou adolescentes, né? Sabe a repercussão que tem no indivíduo. Aquela coisa que, inclusive, nós temos até problemas seríssimos em relação à alienação parental. Eu falo porque eu lido no dia a dia com isso. Quando está com o pai está falando mal da mãe. Quando está com a mãe está falando mal do pai. E você viver nesse conflito. Então, junto ou separado, a gente tem que cultivar os valores, os nobres valores, que nós chamamos de virtudes, o respeito, o companheirismo, né? Da amorosidade no relacionamento para com o próximo. Tendo sido esse próximo muito próximo e já não sendo mais tão próximo. Ok? Joia?